Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 6 de junho, do Opinião Litoral. É o dia da bancada feminina, quinta-feira. Participam a Lara Matos, que é especialista em gestão, e a Renata Reis, advogada procuradora-geral do município de Santos. Vou começar conversando com a Lara sobre o Senado ter aprovado aquela taxa de 20% para importações até $50, ganhou o nome de taxa das blusinhas, porque houve um importador brasileiro que trouxe milhares de blusinhas, por isso ganhou esse nome. De um lado, o consumidor perde uma vantagem que ele tinha de um precinho mais barato, mas de outros lojistas brasileiros, os produtores brasileiros também reconhecem o acerto dessa decisão, os outros acham errado, por conta da competição desleal. Três gigantes chineses, né, entrando no varejo brasileiro sem pagar nenhuma taxa, seria uma concorrência desleal, Lara. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui. A questão é justamente essa, Paulo, é a concorrência desleal. Eu conheço jovens que compram tênis dessas plataformas chinesas e eles revendem. Então, imagine você se coloque no local do empresário, no lugar do empresário. Ele tem todo um custo operacional quando ele abre uma porta, quando ele contrata pessoas. Hoje você contrata um colaborador, você paga praticamente o dobro, para o governo em relação a impostos. Então, existe um custo operacional hoje no Brasil, e inclusive tributário, para você ter um negócio que, de alguma forma, implica na precificação do produto. Aí as plataformas chinesas que não têm essa contrapartida, que seria essa tributação, elas têm uma grande vantagem. E o que nós precisamos entender é que não é só o Brasil que está fazendo frente a isso. Essa semana, ouvi que o governo Biden dos Estados Unidos também está se posicionando em relação a, digamos, essa selvageria chinesa. A China é um país socialista, mas ela tem práticas capitalistas. Então, como é que você compete com um país que paga muito pouco para o seu trabalhador e, de alguma forma, ele é global? Então, ele exporta os seus produtos para vários países. Isso quebra qualquer economia, qualquer economia. Então, se a questão não é incidir sobre o consumidor, então por que a gente não faz uma reavaliação acerca dos tributos sobre o empresário brasileiro? Porque o empresário brasileiro é ele que definitivamente emprega, é ele que faz a economia crescer, é ele que faz o giro. Então, se é uma questão para o consumidor final, que se repense a tributação acerca do empresário brasileiro. A questão é que esses 20%, eles não serão 20%, né? Tem outras taxas, então eu ouvi dizer que chega a quase 47%. É claro que isso vai implicar no hábito de consumo das pessoas que consomem muito nas plataformas chinesas, mas não dá para manter essa disparidade, quebra qualquer economia local. Tem um aspecto interessante, Renata. Até 20 anos no passado, precisava de uma empresa para importar. Hoje, a pessoa física, pela internet, importa, recebe em casa. As gigantes chinesas perceberam isso, entraram no mercado de varejo e, pela escala, pelo volume de vendas que elas têm, é impossível para um comerciante pequeno, mesmo elas sendo taxadas, é difícil, quase impossível para o comerciante pequeno competir com elas. Nos Estados Unidos, a taxação dos produtos chineses, e aí já é uma guerra comercial, é diferente do Brasil, o governo Biden passou de 25% para 100% a taxação em cima de carros elétricos chineses, baterias, equipamentos, mas só em compras acima de $800. O Brasil taxou em 20%, compras abaixo de $50. Então, boa tarde, primeiramente, boa tarde, Paulo, boa tarde, Lara. A Lara esgotou bem, né, o tema sobre os prismas que a gente tem que analisar essa questão. Do ponto de vista do comércio interno, é óbvio que a gente precisa ter uma regulação disso, a gente precisa criar mecanismos para ter isonomia entre a carga tributária que o comércio interno paga e a carga tributária na situação dessas importações. Mas, por outro lado, né, como eu, até complementando o que a
a Lara falou, nós não temos um aumento real de 20%, não. Porque o que nós temos ali? As grandes empresas chinesas que fazem essa importação, elas já se utilizam de um mecanismo da nossa legislação para importar como se pessoa física fosse. Daí entra no mercado nacional apenas com a incidência do ICMS. O ICMS é 17%. Hoje, com a regulação que nós tínhamos, e a gente não estava cobrando o IPI dessas empresas, a gente tinha 17% sobre o valor do produto. Agora, com a taxação assim, dessas empresas em quaisquer das compras, nós vamos ter uma incidência do IPI de 20% e uma incidência do ICMS sobre o valor total, produto mais IPI. Então, é muito mais do que 20%. Uma compra de R$300, ela vai aumentar cerca de 60, 70 reais para o consumidor. Do ponto de vista do mercado interno, isso é justíssimo, porque a gente precisa ter isonomia e a gente não pode quebrar o país, porque como a gente sabe, nessas empresas, como que o trabalho é explorado lá fora, muitas vezes até com mão de obra escrava, uma mão de obra muito mais barata, e o nosso comerciante, né, aqui, interno, ele não tem como concorrer numa situação dessa. Mas, por outro lado, né, também está na hora dos nossos políticos, se, né, nos Estados Unidos isso criou uma guerra em relação à questão fiscal com o que acontece com a China, aqui é uma questão muito mais política, né? Nós temos um governo atualmente que precisa cobrir gastos, e o que o governo está buscando, necessariamente, enfiando neste momento essa questão dentro de um projeto de lei que não tinha nada a ver, segundo a melhor técnica legislativa, que virou um hábito do nosso país, mas se enfia qualquer coisa em qualquer lugar, quando está tramitando no Congresso, dependendo da vontade de grupos políticos, enfiaram isso daí dentro de um projeto de lei que não tinha nada a ver, num momento conturbado, e isso virou uma questão política. O governo precisa arrecadar e o governo precisa cobrir gastos, quando na verdade o que além disso precisa fazer? Rever a carga tributária do comércio interno, que ela é sem dúvida nenhuma muito pesada, e é ela também que ajuda a afogar todo o nosso comércio interno. A gente precisa realmente baixar impostos para que o produto brasileiro fique competitivo. Agora, é preciso pensar um pouquinho nisso, né? O chinês, o trabalhador chinês que para de trabalhar, ele é dado para a família cuida dele, não tem aposentadoria. No Brasil, 20% do INSS, em média 20% são descontados do salário, é a tal oneração da folha salarial para a aposentadoria. No Brasil é o contrário, muitas vezes o aposentado sustenta a família com a aposentadoria. Na China ele é sustentado pela família porque ele não tem aposentadoria. Tem o fundo de garantia, então a gente precisa pensar um pouquinho nessas questões, não com simplismo, assim, não com superficialidade, com um pouquinho mais de profundidade, mas a carga tributária brasileira é muito alta. Greve de motorista e cobrador em São Paulo é dia de caos em São Paulo, assim como o dia de greve do metrô. Então, a notícia boa dessa quinta-feira é que amanhã, sexta-feira, não vai haver greve de motoristas e cobradores. A Assembleia, hoje de manhã, decidiu a suspensão da greve e a diretoria dos metroviários também está propensa a aceitar a proposta e não fazer greve, que provavelmente seria na semana seguinte, na semana que vem ou na outra, na seguinte. E essa greve em São Paulo mas ela afeta muita gente daqui da Baixada? Afeta, Renata, porque muita gente daqui vai numa consulta médica num hospital em São Paulo, vai trabalhar em São Paulo, vai estudar em São Paulo todos os dias e depende do transporte público. Não, afeta todo mundo diretamente e o papel do governo é segurar. Eu acho que, independentemente das propostas serem viáveis ou não da categoria, isso tem que ser discutido de modo a
evitar o máximo possível a greve. Agora a gente tem essa notícia, que é boa, de ter sido suspensa, e se espera, né, que o governo atue firmemente, consiga atender os pleitos, ainda que em parte da categoria, para chegar ali num denominador que consiga ser aceito pela categoria dos motoristas e também seja possível, né, factível para o governo. E a população, que é quem mais sofre com uma greve numa situação dessas, tem gente que passa 2, 3 ou até às vezes mais horas no transporte público durante o dia, tem muito empregador que não quer saber, então assim, a gente tem uma série de consequências, afeta a gente que está aqui, afeta a população diretamente usuária do serviço, então a gente espera isso, que o governo atue, negocie e chegue num denominador que possa ser aceito pela categoria e possa ser suportado pelo poder público. A SP-Trans tinha entrado na justiça pedindo que durante a greve, nos horários de pico, fossem 100% dos ônibus circulando e nos outros horários 80%, ou seja, que não houvesse paralisação praticamente nenhuma, né? O que seria muito difícil de conseguir. Sim. É que, como é uma atividade essencial, ainda que a greve seja um direito adquirido, né, isso é constitucional, mas como atividade essencial não pode ter a paralisação 100%. Agora, a greve de transporte público, ela é cruel, ela é muito cruel. Eu fui pegar um dado, são 2,5 milhões de pessoas por dia em São Paulo que usam o transporte público. E aí você traz a questão da redondeza, né, falando da Baixada Santista. E outras cidades, Paulo, eu conheço pessoas que foram mudar, por exemplo, né, mudaram a residência para Valinhos, ali a região de Campinas, para ter uma vida mais próxima da natureza, e eles trabalham todos os dias em São Paulo. Então, tem muito esse movimento, principalmente pós-pandemia, de pessoas que saíram da capital, foram para cidades mais próximas e fazem esse trajeto diariamente. E a crueldade de uma greve de transporte coletivo é sobre os desdobramentos. Então, se coloque no lugar de pessoas que estão doentes e que precisam de atendimento emergencial. As ambulâncias, elas não têm como transitar, porque aumenta o número de carros, aumenta a poluição, porque todos os carros vão para a rua. Então, assim, existem muitos desdobramentos quando existe uma greve de serviços essenciais, e o transporte coletivo é um deles. Então, o governo, como bem a Renata disse, ele tem que intervir de forma rápida e pontual para que a greve, ainda que seja um direito do trabalhador, nesse caso ela não aconteça. Brasileiros, nós precisamos aprender a promover greves que não interfiram no cotidiano das pessoas, né? Que não prejudiquem gente que precisa do transporte, por exemplo, ou de qualquer outro tipo de serviço e não tenha nada a ver com aquela questão entre empregador e empregado. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, da bancada feminina, da Renata Reis, da Lara Matos. Essa quarta-feira, ontem, marcou o lançamento da exposição de fotografias do Araquém Alcântara. Ele esteve aqui no Opinião na semana passada falando sobre essa exposição, 50 anos de carreira, uma carreira maravilhosa, imagens registradas pelo Araquém, da natureza. A gente vai compartilhar algumas aí com o telespectador. São imagens realmente mágicas, Lara. Paulo, eu não sabia que ele esteve aqui. Se eu soubesse, eu teria vindo assistir. Por que eu digo isso, né? Porque a fotografia, para mim, ela traduz a alma desse artista. Então, uma pessoa que eu admiro. Que bacana que ele está aqui, esteve aqui na nossa região, e ele tem uma causa muito importante, que é a causa social, especialmente aqui a responsabilidade ambiental, porque as fotos dele também mostram a realidade do ecossistema nacional, né, que é o que de fato ele retrata. Então, parabéns para ele, são fotos maravilhosas, eu inclusive até peguei algumas na internet e deixei no meu celular.
para revisitá-las com bastante recursividade, né? Porque eu acho que elas são inspiracionais. E como eu gosto de arte e adoro fotografia, ele é uma referência para mim. Eu não pude ir ontem lá no lançamento, Renata, mas a exposição permanece na Pinacoteca de Santos e com certeza vale uma visita, né? Eu também não consegui ir, infelizmente, por conta de compromissos de trabalho, mas a permanência da exposição vai possibilitar que muita gente tenha a possibilidade de conhecer o trabalho e a relevância, né, a significância do trabalho, não só do ponto de vista, como a Lara falou, da estética, da beleza e do profissionalismo, mas do significado, né, da relevância e da importância do trabalho, porque a gente vive hoje no nosso mundo, né? Essa imagem é uma imagem da cidade de Santos. Olha, coisa linda. E é com luz praticamente natural. Eu perguntei para ele falou, usei um pouquinho de filtro e conseguiu num amanhecer essa imagem maravilhosa, né, da cidade de Santos. O trabalho do Araquém é realmente um trabalho maravilhoso, chega aos 50 anos de carreira ativo, com 73 anos de idade, é um orgulho da cidade. Ele que não é santista, é catarinense, mas adotou Santos como a sua cidade natal, tanto que o lançamento dessa exposição acontece em Santos. Ontem nós tivemos imagens assim lamentáveis na Câmara, numa comissão, Renata, chamada Comissão de Ética. Como é que pode aquilo? Um deputado, André Janones, era julgado pela falta de ética, né? Era julgado por um caso de rachadinha, como tantos outros parlamentares no Brasil praticam. E os deputados bolsonaristas, né, ligados ao Bolsonaro, xingaram o André Janones. O André Janones respondeu. Uma deputada foi xingada de comunista, chamou o ofensor de machista. Um chamou o outro para briga fora, como se fosse escola fundamental. Assim, não, vamos brigar lá fora. Uma coisa assim lamentável. O nome da comissão é Comissão de Ética. Ética é zero ali, né? Ética é zero, é vergonhoso. A gente fica com muita vergonha de ver que os nossos representantes, independentemente de não ter votado nesse ou naquele, se comportam dessa maneira. É até um episódio que a gente tem visto em várias esferas. Volta e meia a gente vê na Câmara não sei da onde, que teve também quebra-pau, que teve também soco, bate-boca. Fora do país, a gente também, na imprensa internacional, a gente tem notícias parecidas, mas a gente se choca quando acontece isso aqui por representantes da mais alta corte parlamentar que a gente tem no nosso país. O que acontece? A Comissão de Ética julga a ética por quem não se comporta com ética. Eu vi também um episódio ontem que me assustou, né, bastante, uma discussão da Erika Hilton, aquela deputada trans, com uma outra mulher numa comissão em que a Erika Hilton dizia para ela, né, justamente uma pessoa que busca tanto a inclusão, que busca tanto a igualdade de direitos por ser uma deputada trans, ela dizia o seguinte: vá hidratar o seu cabelo, vá cuidar desse cabelo feio ou alguma coisa assim. E como é o nome do menino? Eu esqueci. Nicolas Ferreira. Se metia para defender a mulher aí no caso e dizia, pelo menos ela é ela. Então, é uma baixaria realmente que a gente não espera ver. E eu fiquei do Nicolas eu já não espero mais nada, porque realmente é o estilo dele, é o comportamento dele, muito menino, muito novo. Ele joga pra galera com esse comportamento mais ou menos na linha do presidente Bolsonaro, sempre foi, enquanto deputado, de ter esse comportamento polêmico, né? Polemizar e jogar pra galera mesmo esses posicionamentos radicais demais, mas eu me assustei, desculpa ter trazido esse exemplo, mas eu me assustei com a deputada porque era uma pessoa cujas falas sempre me trouxeram admiração e respeito, e eu achei que aquilo que ela, da forma como se fosse um homem que tivesse dito isso para uma mulher,
estaria todo mundo caindo, matando em cima, né, de um homem que tivesse dito isso a uma mulher. Então isso também não pode ser dito de uma mulher para outra mulher numa sessão do parlamento. Em relação a Janones e Nicolas, a gente sabe que o mais triste de tudo isso é que é julgamento político, né? Ali ninguém está julgando ética, infelizmente, está se julgando posicionamento político, leva quem tem mais apoio. É isso aí, Renata, muito bem colocado. Perdemos a mão, né? Perdemos totalmente a mão, né? O que dizer disso, desse pastelão? E como isso se reflete na sociedade? Porque se eu estou sentada em casa vendo TV e vendo isso acontecer, e aí eu estou na rua e quando eu, de alguma forma, sou interpelada por algum motociclista, enfim, talvez de forma automática eu tenha os mesmos comportamentos do que eu vejo na TV, a considerar que os políticos, em tese, eles deveriam zelar pela virtude, né, pelo bem social. Mas aí, talvez nós estejamos sendo exigentes mais, então eu comecei a reavaliar, né? O que será que é política? O que será que é ética? Aí eu fui atrás, sabe, Paulo, para ver se de fato o problema está comigo, né, na minha interpretação. E aí eu encontrei aqui que a ética, numa fala do professor Clóvis de Barros Filho, que eu gosto muito, ele fala que é superar o coletivo em detrimento do pessoal. Qual é a coletividade? Nenhuma, como a Renata colocou, existe uma politização. E particularmente eu, como a maior parte dos brasileiros, julgo eu, estamos cansados da politização. Tudo se politiza hoje. E, para finalizar, o que é política? Política foi criada para regular os conflitos sociais. Então, é rir, né? Eu acho que, de fato, o problema não está na minha interpretação ou no dogma, está no comportamento dos políticos que não mais representam a sociedade brasileira. O pior de tudo é a gente pensar que esse tipo de comportamento do Janones e do Nicolas Ferreira e de outros, da Erika Hilton, da outra deputada, vai ser recortado, colocado em rede social, e quem é radical, quem pensa que tem que bater mesmo, que tem que eliminar, que tem que metralhar a esquerdalha ou metralhar a direitalha, quem pensa essas coisas vai continuar votando nesse tipo de gente. Então, alguém faz alguma radicalização que tem 100 mil pessoas que gostam daquilo e se elege deputado com aquilo, porque a votação de deputado deveria ser majoritária. Então, a maioria do distrito, e normalmente na maioria o bom senso prevalece, não levaria a Câmara Federal, as câmaras municipais e as assembleias legislativas esse tipo de deputado que tem esse comportamento. Comportamento lamentável também, Renata, foi o do ministro Dias Toffoli. O Supremo pagou para a segurança dele R$39 mil para ele assistir, numa viagem, a final da Champions League entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund, em Londres, no estádio Wembley. É a total distorção dos princípios, né, da aplicação dos princípios da administração pública. A gente sabe a justificativa para isso dos ministros do Supremo e toda essa polarização política, toda essa violência política que os ministros do Supremo têm vivido nos últimos anos, os ataques sofridos, mas a gente precisa saber diferenciar o que é missão pública e o que não é, né, o que é atividade privada. Então, assim, a gente consegue entender, ainda que 39 mil é um pouco pesado para a segurança, sabendo que o teto de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de 44 mil reais hoje. Sabemos também, por essas e por outras, que teto só existe para inglês ver, porque na prática mesmo é tanto penduricalho, é tanta coisa que vem por fora que a gente não se aplica para quem está lá em cima, muitas vezes, o teto propriamente dito. Mas, independentemente disso, como eu falei, o que causa, né, não diria nem estranheza, mas espanto, a gente causa indignação, é o fato do ministro usar dinheiro público para pagar a sua, por mesmo que isso esteja previsto em norma, em regimento, mesmo que isso seja lícito, que seja legal,
imoral, né? É no mínimo antiético você usar do dinheiro público para que você tenha sua segurança num evento privado e a custo de toda a população. Nesse caso específico aí, se o ministro quer se divertir, quer assistir, deveria ter contratado a segurança, na minha humilde opinião, deveria ter contratado segurança privada para tanto. Ainda bem que você perguntou primeiro para a Renata, porque eu não conseguiria responder de forma tão educada. Bom, para fechar, porque ela já foi muito didática em relação a isso, como dizia Boris Casoy, isso é uma vergonha. Ainda nesse mesmo tipo de questão, a Polícia Federal, com um novo delegado, reviu a decisão de arquivar o inquérito contra aquela família que teria ofendido, agredido verbalmente, e talvez até com tapa, o filho do ministro Alexandre, no aeroporto de Roma. O novo delegado reabriu o caso e indiciou a família, o marido, a mulher e o genro, por essas supostas agressões. É interessante a gente observar, porque isso, inclusive, pode inibir outros comportamentos agressivos que são injustificáveis. Por mais que você não concorda com o ministro, não concorda com o político, não tem nada que xingar em avião, que agredir, isso é falta de civilização. A opinião volta para o último bloco, depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, agora é o último bloco. Quinta-feira é o dia da bancada feminina. A Renata Reis, a Lara Matos estão analisando as notícias com você. Lara, nós temos aqui uma linha editorial bem clara de destacar assuntos, assim, casos bem resolvidos pela polícia, que a polícia trabalhe bem e resolva. No dia 21 de maio, foi encontrado o corpo de uma mulher de programa, garota não, porque já tinha 41 anos, uma garota de programa de 41 anos no hotel em Santos. A polícia identificou o responsável pela morte, fez a prisão em Santos e ele confessou o crime a partir de imagens. É triste, independentemente da ocupação dessa mulher, como o Paulo bem colocou, e as imagens, né, como são importantes para que se faça justiça. Então, esse pintor acabou indo preso, era a ocupação dele, né, Paulo? Pintor. E, enfim, é uma atividade de risco, né? Nós sabemos que as mulheres que de alguma forma se ocupam desse trabalho, elas estão submetidas a situações de risco. Mas, enfim, o mais importante aí é que se fez justiça, né? Encontraram, de fato, quem foi o assassino, e fica o recado, né, para essa vulnerabilidade. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor de forma nenhuma acerca da atividade, mas para que haja aí um certo cuidado, uma certa cautela, porque tem situações na vida que não valem a pena correr tanto risco. Um dos elementos, né, de prova que estão servindo aí para a prisão temporária dele foi o fato de ela ter algumas comunicações com outra colega, onde ela descrevia a forma como tinha saído com ele, até de uma forma cortês, elogiando, embora ela tenha dito algumas coisas sobre a conduta dele, havia algumas gravações. É o papel realmente que a gente espera dessa polícia investigativa, né? Que você tenha mecanismos para que você hoje, né, com tudo isso que a gente tem, com o monitoramento urbano, com o monitoramento privado, com as testemunhas, com as perícias que são feitas, que inclusive foi confirmada, se não me engano, até as digitais dele. Então, todo um papel da polícia investigativa para tentar descobrir, desvendar esse tipo de crime e chegar no seu autor, nesse caso, com uma certa brevidade e trazer esse resultado, essa resposta
para a população. A gente tem a importância disso, principalmente eu tenho ouvido muito aí nas nossas relações, mesmo com base do que a gente escuta no meu trabalho, no âmbito de algumas secretarias que atuam diretamente nisso, a importância dessas pessoas mais vulneráveis que têm esse tipo de ocupação, de elas terem um certo contato com outras pessoas, para que elas digam onde estão, com quem estão, porque é a forma como elas têm de se proteger do ocorrido, que é o mais importante, e nessas situações mais graves, sem condições de retorno, que tenha-se a possibilidade de chegar ao autor do crime e que a gente tenha condições também de dar a ele a punição, né, e a reprimenda necessária. E esse tipo de risco não é só para a mulher que faz o programa. Esse tipo de risco é para quem marca encontro por aplicativo, homem, mulher. Esse tipo de risco, até você não conhecer bem a pessoa com quem você se relaciona, qualquer um de nós passa por esse tipo de risco. Renata, tem um rolo que é o negócio da importação de arroz. É uma confusão. Houve as enchentes no Rio Grande do Sul, uma parte da safra quebrou, se imaginava que era uma parte muito maior da safra. Na verdade, houve quebra de 20% da safra, 80% do arroz já estavam colhidos, 80%. A dificuldade é escoar essa produção para outros estados do Brasil, porque as estradas ficaram interditadas, as pontes caíram, a logística do Rio Grande do Sul ficou muito prejudicada. O Brasil tentou comprar arroz no Mercosul, os produtores aumentaram em 30%. Os produtores do Paraná aumentaram em 38%. Então o arroz ficou mais caro, tem dificuldade para escoar a safra do Rio Grande do Sul, e o governo promoveu um leilão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Aí, um juiz federal, o Partido Novo entrou, aí que é a confusão. O partido político entra contra o leilão, que é uma determinação da Conab, supostamente para defender os produtores do Rio Grande do Sul, que têm dificuldades para escoar a safra, e um juiz substituto federal deu a liminar e o leilão que seria hoje foi suspenso para comprar de 300 mil toneladas. É uma grande confusão, mais uma vez o judiciário tendo que atuar em questões que são administrativas e políticas, né? Quem deveria saber das necessidades ou não é o governador do Rio Grande do Sul, os órgãos competentes constitucionalmente instituídos para essa finalidade e o governo federal que tem que prestar todo esse auxílio ao governo do Rio Grande do Sul nesse momento, inclusive com toda essa questão da logística interna do nosso país. Agora, a gente que está aqui de fora, lendo as notícias, a gente ainda não consegue entender, eu pelo menos não consegui, se precisa ou se não precisa, se é necessário isso ou não, se isso favorece o Rio Grande do Sul, ou se isso prejudica o produto nacional. Então, a gente está esperando isso. Infelizmente, é o Poder Judiciário que está decidindo isso de forma até liminar, suspendendo, e vai ter que colher aí as provas necessárias num processo judicial para que o judiciário libere ou não um leilão. Mas você vê, quem entrou foi o partido político, esse interesse é administrativo, quando eu falo administrativo, é de gestão mesmo que eu estou falando, interesse da população, interesse dos setores que tratam dessa matéria, ou é interesse político? A gente já não sabe mais. Exato, a Renata traz uma coisa bastante interessante, e aí eu trago a correlação entre interesse e necessidade, porque no início havia a necessidade. Agora, será que é uma questão de interesse? Porque assim, Paulo, 3 milhões de hectares, eu ouvi hoje, eles foram totalmente comprometidos. Então, ainda que eu tenha para curto prazo essa oferta de arroz, mesmo que eu não consiga escoar, para longo prazo talvez seja um problema. E ainda mais diante dessa análise do comprometimento das plantações, enfim, da terra em si, né? Porque ela está muito encharcada.
Então, a gente entra novamente numa pauta de politização, porque ainda que a gente saiba que a gente precisa de uma celeridade, né, menos burocracia, até para garantir o que de fato aquela região está precisando, então vamos acelerar. Agora, então, não é bem assim, talvez não seja tão emergencial. Então, eu particularmente também, Renata, eu já não entendo se é uma questão de necessidade ou é um jogo político de interesse que está por trás de tudo isso. Agora, o Partido Novo ele tem um representante forte no Rio Grande do Sul, que é o Marcel Van Hatten, né? Que é um partido que tem uma representatividade hoje muito pequena, saiu muito pequeno das últimas eleições, mas travou um processo e a Renata definiu bem. A gente não sabe se é em benefício ou se é em prejuízo dos produtores e também da população. De qualquer maneira, houve a interferência da política e da justiça nessa questão aí do arroz, que teria leilão hoje para compra de 300 mil toneladas. Ainda relacionados com o Rio Grande do Sul, mas que não dá para a gente comentar por causa do tempo que se esgotou do programa, são 15 mortes já no Rio Grande do Sul por leptospirose, alguma coisa gravíssima na saúde do Rio Grande do Sul pós-inundações, pelo contato das pessoas com a água das enchentes. E o mundo registrou em maio o 12º mês seguido de recorde de temperatura, ou seja, a gente já produziu tragédias como do Rio Grande do Sul e caminha para produzir novas tragédias desse tipo. Chegamos ao final da opinião, agradecendo muito a participação da Renata Reis, da Lara Matos, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.